Oi, pessoal. Tá live? Acho que tá. Eu tô começando hoje aqui mais uma live sobre adoração profética, junto com a Laura. Eu acho que essa é a nossa última de 4. Eu ainda não coloquei as primeiras 2, mas a terceira tá ainda no meu feed pro IGTV, né? A gente tem conversado sobre princípios proféticos e adoração profética, temos contado testemunhos, está sendo uma grande bênção. E então ajuda a gente a compartilhar, pega esse aviãozinho que está embaixo da tela, chama os seus amigos, convida seu ministério de adoração, seus amigos que cantam, que adoram, os intercessores, as pessoas que você sabe que têm esse interesse, né, sobre adoração profética. Eu tava orando mesmo, até mesmo sobre a live. A Lau vai entrar já, 1h ela entra em ponto, 1h pra mim, né? Eu tô na Flórida, vocês, eu acho que é 2 horas no Brasil. Mas eu tava tocando um pouquinho e ouvindo umas canções do Senhor. Eu queria declarar, até mesmo antes da gente começar a falar. Deus, eu quero aprender de você. Mais profundo quero ir em tuas águas. Quais são os teus caminhos tão mais altos que os meus? Quais são os teus caminhos tão mais altos que os meus? Quero saber, te conhecer. Quero saber, te conhecer. Quais são esses caminhos tão mais altos que os meus? Quais são esses caminhos tão mais altos que os meus? Quero saber, te conhecer. Quero saber, te conhecer. Teus pensamentos tão mais altos que os meus. Teus pensamentos tão mais altos que os meus. Quero saber, te conhecer. Quero saber, te conhecer. Quais são esses caminhos tão mais altos que os meus? Quais são esses caminhos tão mais altos que os meus? Quero saber, te conhecer. Quero saber. Para você que tá entrando agora, a gente vai fazer uma live, vai começar loguinho. A Lau tá pra entrar. Pode entrar, Lau, já vou te receber aqui. Mas antes da gente começar, né, a princípio o Senhor tava me dando uma canção, enquanto eu tava orando, sobre, a partir de Isaías 55, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, assim como seus pensamentos
também são bem mais altos do que os nossos. E como a gente carece, como a gente precisa desse encontro com Deus, com o sobrenatural de Deus, que faz a nossa perspectiva, né? A nossa forma de ver, de pensar, de sentir, de perceber, subir. Tem muitas perguntas, eu sei, pessoal, se você já quiser ir colocando na caixinha as perguntas sobre a adoração profética. Acho que hoje a gente vai gastar um tempo maior respondendo. Mas eu quero dizer que começa aqui. Começa no seu lugar com Deus, no seu lugar de oração. Começa com acordes simples, às vezes só 2. Durante muito tempo, o meu profético fluía quando outra pessoa estava tocando um instrumento, até que eu comecei a tocar os meus próprios acordes e procurar essas canções, né, que fluem do coração de Deus para nós e do nosso coração para Ele. Mas é mais simples do que parece. Quero dizer, né, o reino, ele é das crianças, daqueles que chegam a Deus como crianças. Então tem um lado aí que a gente amadurece, que a gente trabalha, e daí tem um outro lado que é puro e simples. Receber aqui a Lau. Quem sabe ela tem alguma coisa para falar sobre isso também. Oi, Lau! Ei, Kelzinha! Tudo bem? Bem, só tava te assistindo aqui. Eu peguei esse threadzinho, né? Peguei essa cançãozinha. Falei, eu vou começar um pouquinho mais cedo, como a gente tem que terminar um pouquinho mais cedo. E daí também pensei que você podia ouvir, se você sentir algo, eu não sei. Mas eu tava ouvindo de Deus. Recebi várias perguntas, né, Lau? A respeito de muitas coisas sobre adoração profética. Tô até pedindo pro pessoal pôr as perguntas aí na caixinha, né? Ia ser muito legal responder perguntas hoje. Pra gente poder ir respondendo. Mas uma coisa que ficou muito frisada, assim, muito forte no meu coração é que a gente começa o profético a partir da Bíblia, né? Sim. Conhecimento de Deus. Que a Bíblia é a nossa âncora, né? Que se a gente não tem o entendimento da palavra e da verdade, então a gente não está preparado para o profético, né? O profético flui. Estava falando na semana passada um pouquinho esse versículo que eu gosto muito de Romanos 12, em Romanos 12, onde fala: aquele que profetiza, profetiza de acordo com a fé, a proporção de fé. Mas a fé vem pelo ouvir da palavra, né? Sim. Então, não é como tipo, da onde eu puxo a fé? Onde eu compro a fé? Não se compra a fé. A fé tem um preço, e o preço da devoção, o preço da busca, o preço da fome, né? E também o profético é nada mais do que você revelar a vontade de Deus. E você não conhece a vontade de Deus a parte de conhecer a natureza de Deus. Né? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A gente só faz o Senhor conhecido na medida que nós conhecemos a Ele. Então, não é uma coisa separada, né? Por isso que não é simplesmente uma coisa mística, uma coisa que a gente pega no Espírito. É através do Espírito de Deus e através do conhecimento de Deus, né? Sim. Não é separado do conhecimento dele, que se dá pelo Espírito e pela palavra, né? Exatamente. E que também não é só fazer um curso, né, Lau? Tipo, você não pode fluir da intimidade do outro. Você só pode fluir da sua, né? E da sua jornada e da sua intimidade, do seu conhecimento. Então, acho que eu queria encorajar o pessoal a buscar o conhecimento de Deus, né? Buscar a face do Senhor, buscar a pessoa de Deus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quantas vezes, né, no profético, o Senhor tem uma veia através da qual ele começa a fluir. Às vezes é Jesus, é a luz do mundo, né? A gente está falando sobre ele como uma pessoa, o homem Deus, né? Às vezes é o pai, às vezes é a paternidade, às vezes a gente está nesse assunto. E às vezes é um flow do Espírito Santo, né? É algum aspecto de Deus que o Espírito Santo está revelando. Tudo aponta para ele, tudo é a natureza dele. Por isso que a gente começou desde nas primeiras lives dessa série nossa, falando que se trata
da natureza de Deus. Não é profético, não é prever futuro. Sim, claro, quando você está alinhado com o Senhor, ele nos dá vislumbres do futuro, né? O profético, ele dá gostos, vislumbres do que há de vir para, tipo, chamar a existência em nós, quem nós somos em Deus, mas que ainda nessa, às vezes, nossa realidade humana, terrena, a gente está faltando perspectiva, né? O profético, ele explode a nossa perspectiva, né? De Deus, de quem nós somos, do próximo, de uma nação, de um grupo de pessoas. Mas ele não se trata só do futuro em si. Não existe futuro sem o Senhor. Então, se trata dele primeiro, é a natureza dele, é quem ele é conhecer o coração dele, é a intimidade com Deus. Porque senão a gente pode até falsificar o que é a nossa existência deve se dedicar, né? Que é conhecer o Senhor. E a gente pode falsificar isso em viver para a missão em si, ou viver até para o ministério em si, para o profético em si, e substituir o que, na verdade, não pode ser substituído, que é o conhecimento de Jesus. Jesus orando falou, essa é a vida eterna, que te conheçam, Deus vivo. Então, a coluna vertebral do profético em que tudo é sustentado é conhecer a Deus. Exatamente. Né? E fazê-lo conhecido porque conhecemos. Para não entrar, que a gente estava conversando antes, né? Para não entrar nessas veias do misticismo, do profético e tal. Mas quando você... E do engano, né, Lau? Do engano que o inimigo, né, vai tentar e tudo mais. Mas se a gente enxugar para o elemento básico, que é volta para Jesus, aponta para Jesus, conheça o coração do Pai. Então a gente encontra essa rocha, essa segurança, né? Esse lugar de fundamento. Com certeza. E eu entendo assim que a partir primeiro da salvação, né, de ter um relacionamento com Jesus, da conversão, e daí do seu processo de conversão, que também envolve a cura e a libertação, né? Tipo, dependendo de onde você está vindo, que às vezes de uma religião, uma outra religião, do espiritismo, ou qualquer outra religião que é um falso conhecimento, né? Que aponta um falso conhecimento de um falso Deus e não de Deus através de Jesus. Mesmo porque é por isso que eu entendo que Paulo começa 1 Coríntios 12 falando sobre isso. Eu quero só ler alguns versículos que ajudam muito quando a gente está ensinando sobre os dons espirituais, não apenas o profético, porque os dons espirituais são sobrenaturais. Sim. Que tudo que é sobrenatural exige uma solidez, né? E um discernimento, né? Tudo que é sobrenatural, existe o mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. Mas o cristão atua e flui pelo Espírito Santo. Só um Espírito. Isso aí. E, né, a gente fala Espírito Santo, parece que é assim, até o nome dele. Mas se você for pensar, o que... É o Espírito que é santo. De santidade, exatamente. É um espírito que é puro, é um espírito que não tem mácula, que não tem mistura. Eu vou comer aqui, tá? Pode falar. Por favor. Eu tô com você. Já é a segunda vez que eu tô comendo na nossa live. Mas a Lau voltou a trabalhar, gente. Ela tá dando pra mim hoje o horário de almoço dela. Eu queria te agradecer, Lau. Imagina, Kel, com toda a honra. Coma à vontade. Vou comer meu omelete aqui. Tá bom, mas eu vou ler aqui a partir de 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, muitas pessoas, por causa do medo de... será que está fluindo num espírito maligno, não sei o quê? Prefere permanecer ignorante. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que não é para a gente permanecer ignorante. Que é necessário que nós busquemos o conhecimento, o entendimento e um enriquecimento espiritual, né? Então ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Eita. Eu gosto demais desse versículo, porque ele está revelando que o nosso Deus fala. Deus fala, ele não é mudo. Né? Em quantos versículos em Isaías e outras passagens bíblicas é relatado assim, vocês estão aí adorando
ídolos que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não sentem, não são reais, não são verdadeiros. Ou seja, não são pessoas, são imagens, né? Ídolos. E por trás dessas imagens, demônios, espíritos malignos, né? E os espíritos malignos falam, mas eles falam por meio de um espírito contrário ao Espírito Santo. Então ele continua dizendo isso. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então ele já começa o estudo sobre dons espirituais. Paulo, 1 Coríntios 12, se você está entrando aqui agora. Ele começa, assim, colocando as coisas em ordem, né? Ele já começa dizendo assim, espera aí um minutinho, não permaneça ignorante, importante que você cresça em conhecimento, daí entenda que ídolos podem ser aqueles que não falam, que você não tem relacionamento, não tem intimidade, né? Em muitas religiões existe uma escravidão, né? Existe até um negócio de servir, fazer, e nunca receber contato ou conexão ou amor. O Espírito de Deus é um espírito de amor, né? E posso fazer uma... Ei, Kriegner! Por favor, um parêntese. Um parêntese aqui. A verdade é que até pessoas que têm um dom profético, porque o dom, ele é algo distribuído pelo Espírito Santo, e tem pessoas que têm, a gente também já tocou isso em outras lives, e assim, todos nós podemos profetizar, a palavra nos diz a respeito disso, porque podemos falar por inspiração do Espírito Santo, todos nós podemos, devemos, né, aprender a ouvir de Deus e falar por inspiração, mas com certeza existem pessoas com um dom aguçado, profético, e também o ofício profético. A gente já falou isso mais de uma vez nas outras lives. Mas dentro desse contexto que a gente está falando, é possível que alguém, por causa de um dom, que dado por Deus mesmo, possa discernir coisas espirituais, ter, né, vislumbres proféticos, mas misturar isso. Por exemplo, existem pessoas que vão para esse lado do ocultismo, do espiritismo, que Deus criou elas com um dom profético. Com certeza. Como elas se desenvolvem num contexto que não é o Espírito Santo, são espíritos malignos, ela pode até profetizar, mas né, debaixo do espírito maligno. O dom, ele é legítimo, mas a influência é da treva, né? E não do Espírito Santo, que é um só Espírito. Para quem está entrando aí, a Kel estava falando, a gente está falando sobre adoração profética, e a Raquel estava falando a respeito do trecho em que Paulo começa falando, não seja ignorante sobre os dons. E eu acho tremendo que logo a partir do momento que ele fala não seja ignorante, ele vai ensinar como discernir o que é um espírito de Deus, o que é um falso espírito. Exatamente. E aí, keep going, Kel. Eu quero dizer, gente, que tudo que Deus cria, Satanás perverte. Isso. Então, ele não é criativo. O Criador, o Elohim, o Deus que cria, é um só. Né? E toda vez que Deus falava com Israel, ele falava assim, ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é um. O Senhor seu Deus, ele é um só, não existe outro, né? Então, a idolatria é a perversão de Deus, do santo, né? Daquilo que não poderia ser pervertido, mas o inimigo perverte. Então, por exemplo, tem pessoas que têm os dons de... como é que fala? Psychic? De vidência. De vidência e tal, até mesmo em Atos, lembra aquelas histórias que tinha, né, uma pessoa que estava lá falando a partir de um outro espírito e ele fazia negócios a partir, ele estava ganhando dinheiro a partir, ele estava vendendo aquilo, certo? Como se vende hoje, diz que não sei qual número para você saber qual que é o seu futuro, né? Isso é maligno, gente, isso não é de Deus, isso não pertence ao Senhor, mas é uma perversão do dom. Então, o profético é o dom de Deus santificado, né? Completamente separado daquilo que é pervertido. Então, nós não precisamos temer sermos proféticos, muito pelo contrário. Se a igreja não for profética, os espíritas são num espírito contrário, entendeu? Isso aí.
Então, vamos levantar uma igreja profética, né? Quando Paulo está ensinando em Efésios 4 sobre os 5 dons ministeriais que levam o cristão à maturidade, à estatura de Cristo, um desses dons é o dom profético. Então, por muito tempo, muitas igrejas e uma parte da igreja ignorou esse lado ou até fugiu por ver as coisas sendo feitas de uma maneira errada. Sim, eu vejo isso. Não é porque tá errado que a gente joga tudo fora. Isso, às vezes com medo de cair num extremo, as pessoas caminham numa direção completamente oposta e perdem e ficam de fora daquilo que Deus tem. Deus, ele deseja que a igreja, ela seja uma igreja que se move nos dons, que se move no sobrenatural. E aí existem aqueles que fazem mau uso do que é sobrenatural, sim, que gera uma rejeição, uma resistência, às vezes até uma ojeriza nas pessoas, sim, por mau uso ou má. Às vezes existe um espírito profético, mas aí às vezes algumas pessoas envolvidas entram na carne. Eu já vi isso, Kel, quando eu era adolescente. Aqueles early 2000s, tipo 2000 e pouco. Foi uma época em que teve um mover de Deus no Brasil, em várias reuniões muito sobrenaturais, que as pessoas, sei lá, tipo assim, voavam como águia e, tipo, tinha várias manifestações. Tinha muita coisa boa, tinha muita coisa de Deus, mas eu lembro, é muito louco como o discernimento e a coisa profética tá ali na gente, né? Eu lembro de ter, tipo, 11 anos de idade, numas reuniões dessas, e sentir muito forte a presença de Deus, mas aí começar a ficar desconfortável. E ficar assim, tipo assim, é bom, mas é ruim, tem algo bom, tem coisa ruim. É impressionante como no mesmo culto, principalmente assim, quando quem tá na plataforma já libera geral e meio que fica aquela coisa meio livre, que todo mundo tá fazendo a sua própria coisa, assim, doing their own thing. E eu lembro de, tipo, sentir que haviam pessoas que estavam movidas pelas emoções, haviam pessoas que estavam movidas, sei lá, por uma histeria. Mas que se a gente fica com medo da histeria, ou se a gente não sabe lidar com a situação, assim, aí pode ser gente que esteve lá, achou ruim, achou estranho, não gostou, desconfortável, nunca mais quer pisar num ambiente sobrenatural. Eu entendo, tipo, eu era adolescente, eu percebi que tava estranho. Tem gente que solta franga, tem questões psicológicas, emocionais, que, tipo assim, faz parte, sabe? Até a gente tem que saber navegar no nosso coração, discernir o que é o espírito, o que são as minhas emoções, mas a gente não pode ter medo de fazer essas perguntas, porque a gente tem que aprender a discernir. Porque apenas aprendendo a discernir que a gente vai saber administrar. Porque eu não posso jogar tudo fora. Só porque tava estranho, uma reunião tava estranho ali, tá, não sei, tá. Aí você fala assim, ai, nunca mais quero. Não, vamos aprender a discernir, vamos aprender. Já teve situações, igrejas, situações recentes de ministração, que eu gosto de fluir na unção. Somente acampamento, essas coisas assim, dá aquela abertura maior, porque tá todo mundo dormindo ali, não tem horário para acabar. E eu lembro de uma reunião de adolescentes, eles eram bem novinhos, estavam tendo experiência com Deus, estava muito fofo. Só que aí eu comecei a sentir uma histeria. Tinha umas meninas ou uns meninos, não sei, mais jovenzinhos, que começaram um chororô, que daí já era uma coisa, era mais uma liberação emocional que eles precisavam. Aí eu comecei a o quê? Diminuir. Vamos acender a luz, que também fica tudo escuro. Aquela coisa. Vamos acender a luz. Espírito Santo está movendo. Eu começo aqui a conversar, pregar, orar, direcionar com linguagem. Porque quando também não tem alguém dando linguagem para o que está acontecendo, governando, fica estranho. E a gente tem que saber governar esses momentos. Aí, olha que engraçado, foi recente isso. A Roberta, que viaja comigo, ela é tipo uma mãezona. Eu sei, a Roberta, ela tava com a gente na tour. Eu tô falando mais pra quem tá assistindo. Você conhece a Roberta. A Rô, então, que é a Rô. A Rô tava lá, e a Rô, pra quem tá assistindo, a Rô é minha assessora e, tipo, mãezona também, e ela é
pastora da intercessão. Aí eu chamei a Rô. Gente, consegue a Rô aí pra mim no microfone? Aí eu falei, Rô, tem uma situação acontecendo ali, acalma aquela menina. Então, assim, tipo assim, você tem que ser meio mãe do momento. Sim. Porque se você não sabe reagir, ai meu Deus, você deixa o inimigo ganhar. Não. Vamos ter discernimento de espírito. Nem tudo é demoníaco, às vezes é só emocional, que a gente tem que dar uma segurada, tipo assim, dar uma direcionada. Às vezes liberar as emoções faz parte da cura das pessoas. Claro. A gente tem que permitir. Sim. Você tem que saber navegar, mas assim, o meu ponto em compartilhar tudo isso é a gente não pode jogar tudo fora, porque a gente sabe que pode acontecer misturas. A gente tem que crescer no discernimento e saber navegar. Com certeza, Lau. Pra gente continuar liderando e, tipo, conduzindo esse mover profético nas nações. Esse é o que você falou. Nós precisamos de um mover profético. Nós precisamos de uma geração profética que se levanta. Nós precisamos do sobrenatural. E é por isso que a gente tem que fazer a lição de casa e cuidar do discernimento para a gente poder continuar administrando. É literalmente uma administração. Porque ou você está submetido ao Espírito de Deus, ou você está submetido a um espírito de engano. E, tipo, não existe medo no Senhor. Então, essa coisa de, ai, tô com medo de estar debaixo do espírito de engano. Volta àquilo que você falou, que você leu. Que é o espírito que confessa que Jesus é Senhor, é o Espírito de Deus. Eu acho que não é só essa questão do espírito falar. Jesus é Senhor. Mas eu acho que um espírito que aponta para Jesus, que mostra o senhorio de Jesus, que aponta para ele, que expressa, que revela, que manifesta Jesus, é o Espírito Santo. Lá, eu tô pensando em duas outras coisas a partir do que você está dizendo, né? Que eu entendo que os dons ministeriais, eles são sujeitos um ao outro. Então, por exemplo, e o dom apostólico, que eu sei que muita gente já usou essa palavra da mesma maneira que o profético, de uma maneira exagerada, de uma maneira errada. Mas se a gente fosse definir o apostólico de uma forma bem simples, só por uma característica que é mães e pais, tá? Se eu fizer assim, mães e pais, que nem você falou, embora você mesma estava fluindo no profético, num acampamento com adolescentes, ali você tinha também uma autoridade materna de cuidar daquela galerinha e ajudar eles a entenderem o que é de Deus, o que é o Espírito Santo. Quem sabe você precisa fazer algumas orações, que o que a gente já viu muito é quando o pessoal às vezes está chorando, gritando, entra um pouco assim na parte emocional. A gente leva do lado para falar assim, o que está acontecendo? Ah, eu passei por isso, aconteceu isso. Então vamos orar algumas coisas, vamos quebrar algumas coisas, vamos arrepender de algumas coisas. E daí logo depois vem uma manifestação de paz, né? Mas eu também queria apontar, então dizer que, né, o profético está sujeito ao apostólico, que não necessariamente precisa ser o apóstolo tal, a apóstola tal, não é isso. Mas é a paternidade, a maternidade de Deus, é essa supervisão espiritual, né? Que não é uma coisa que você se auto-aponta na sua própria vida, mas Deus aponta, né? E as pessoas reconhecem. Então, eu entendo assim que é importante que um dom esteja sujeito ao outro. Porque, por exemplo, quando você estiver fluindo no ensino, por exemplo, você também pode estar ensinando algo a partir do engano. Você pode ensinar uma coisa que não é exatamente o que a Bíblia está realmente dizendo. Então, na verdade, a gente pode se enganar em qualquer um desses ministérios, né? Por isso que não só a gente precisa desse fundamento bíblico, mas a gente precisa de vida em comunidade e a gente precisa de humildade uns aos outros, de conhecer outros ministros que a gente honra, respeita Jesus na vida deles e sujeita a nossa vida, nosso ministério. Poxa, eu tenho esse ministério itinerante. O itinerante eu acho que é o mais complicado, assim, muitas vezes. Porque às vezes a pessoa tem uma certa independência, até uma desconexão de qualquer liderança na vida dela. E eu quero dizer, gente, que é muito importante que você busque mentores na sua vida, que você ore por isso. Eu sei que é difícil, porque o povo depois escreve e fala, ai, Raquel, não tem ninguém, lá, 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 lá. Não é assim. E você não precisa me procurar para ser sua mentora, nem a Laura. Você precisa pedir pro Senhor. Isso é uma coisa que Deus dá. Não é verdade, Laura? Não veio na hora que eu queria ou do jeito que eu queria, mas Deus, ele é sempre fiel de colocar instruções, às vezes
Não foi uma pessoa... É muito de você também se propõe, você desejar, você se envolver. Às vezes a pessoa pinga de igreja em igreja, ou pinga de... Nunca se coloca para conhecer e procura uma coisa idealizada, um líder perfeito, aquela coisa. Muito bom. Então, eu acho importante essa perseverança. E, de novo, coloca a expectativa no Senhor. Pede para o Senhor, porque daí a expectativa não vai estar em fulano X, ciclano X, vai estar no Senhor. Sim. E ele quem sabe o que a gente precisa, né? Com certeza. E a outra coisa que me veio à mente é o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito confirma o Espírito. Né? O fruto do Espírito Santo confirma a presença do Espírito Santo. Então, tipo, claro que às vezes quando você vê um fluir que é mais alto, que é mais barulhento, não quer, não, aqui não tem paz, não é o Espírito Santo. Não, também toma muito cuidado de não sair julgando, né? Porque não é por esse caminho também. O discernimento não é o julgamento. Isso aí. Né? O discernimento é o entendimento do Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? E às vezes você pode ser uma peça-chave para trazer um alinhamento numa situação que está desalinhada, né? Em vez de você simplesmente olhar e falar, isso aqui está desalinhado. Você vê as perguntas aí, Lau? Não, você tem que abrir para eu saber. Ah, tá bom. Eu tô com algumas aqui, eu vou entrar em algumas, pode ser? Tá. Ok. Deixa eu ver aqui. Fala um pouquinho do profético em sonhos. O Senhor fala muito comigo através de sonhos. Vou colocar aqui só um minutinho, daí vou tirar porque cobre o seu rosto. Ah, tá. Não tem problema. Fico aqui assim, ó. Lau, quer falar alguma coisa sobre isso? Sonhos? Eu não sou uma pessoa de muitos sonhos proféticos. Tive alguns pontuais na minha vida, assim, bem pans. Mas aí eu acho que isso foge um pouco da adoração profética. Então, acho que isso é o profético em si. Ok, mas posso dizer que já acordei com músicas. Sonhei com músicas e acordei com músicas. Isso já aconteceu com você, Lau? Já. Isso é especial, né? É. Eu acho que, assim, a partir de Joel 2, né? Nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne e tal. E sonhos faz parte desse derramar, né? Os sonhos proféticos. Então você pode buscar a Deus para que Ele te dê sonhos proféticos. Eu gosto muito de orar antes de dormir. Deus me encontra nessa madrugada, ministra o meu coração. Enquanto eu estou dormindo, ministra o meu espírito, me revela coisas que eu não sei, né? Eu também não sou uma grande sonhadora profética, Lau. Tenho muitos amigos que são. Meu marido é. Ele acorda e ele fala, Deus falou, eu já sei. E quando ele tem a convicção pelo sonho profético, e é maravilhoso, porque normalmente Deus ou já me falou, ou vai me falar aquilo que ele recebeu num sonho, mas ou por uma visão, ou simplesmente na palavra, ou em oração. Mas é legítimo. Deixa eu procurar aqui para ver. Desculpa, qual que é mesmo? Para ver algumas que são mais sobre adoração. Como romper na adoração profética num ambiente onde já houve muita crítica e você foi travado? Tem várias perspectivas, tem várias camadas para essa resposta. Com certeza. Porque assim, uma vez que você está ministrando louvor num lugar, primeiro, você precisa de um nível de autoridade. Porque se você não tá, por exemplo, liderando o louvor e você tá ali num lugar que você tá mais dando suporte, tá fazendo backing ou o que for, você entrar em algo, querer liderar algo quando não tá na sua alçada, isso é algo que, porque assim, até a questão de liberar algo profeticamente, no reino do Espírito, tudo funciona através de autoridade. Então, assim, primeiro, eu entendo o desejo de tipo assim, nossa, mas eu tô aqui, minha igreja pode fluir, devia fluir, eu tô aqui, eu queria ajudar, mas o meu líder de louvor não entende. Mas assim, tipo, gente, eu entendo, é ruim mesmo quando você vê o potencial e não pode fazer muita coisa, porém, se você atropela e atravessa uma autoridade, isso é contraproducente a você conquistar um lugar de autoridade. Com certeza. Eu já vivi isso quando hoje o trabalho que eu faço de louvor, no contexto que eu faço, hoje eu lidero. Mas quando eu cheguei, eu era backing vocal.
liderava algumas músicas, mas mesmo quando eu entrava para solar uma música, eu ainda estava debaixo de um líder de louvor que, se ele entrasse, já era, aquele momento não era meu. Então, eu tive que me submeter, eu tive que, intercessão, voltar para minha casa e falar: Deus, eu vejo o potencial profético, mas não cabe a mim, porque se eu tentasse ali cavar um lugar, eu quero liberar aqui o meu profético, não funcionaria, porque Deus trabalha na ordem, na hierarquia, no princípio de submissão à autoridade. A questão da liberação espiritual também funciona através do princípio de submissão à autoridade. Tanto que quando você tem, ainda que você não seja o líder de louvor, você pode estar ali sendo co-líder de louvor. Quando você tem um líder de louvor que não está curtindo o que você está fazendo, você não consegue ir além. Mas se você tem um líder de louvor que, tipo, que te dá a autoridade do momento, que até, tipo, você sente que ele está concordando no espírito, o nível eleva de uma maneira que Deus, a concordância, a unidade, a permissão, ela é chave no reino do Espírito. Então, assim, você tentar fluir em algo sem unidade na sua equipe, sem você ter essa liberdade, essa autoridade de entrar em algo, é muito complicado. Então, eu recomendo você orar, interceder, clamar, lógico. Se você tem a oportunidade de liderar uma música, se você tem a oportunidade, faça de uma maneira que assim, aproveite a oportunidade para fluir naquilo que Deus te deu, com humildade, sabendo que você não é o profeta que vai mudar a situação sozinho. Você tem que ter... Você é um parceiro do Espírito Santo. Mais do que você, o Senhor é quem deseja que a igreja ouça dele. Ele que deseja falar, ele que deseja derramar o Espírito dele. Você é um parceiro do Senhor. Sim. Já houveram... Aí isso é uma questão, né, tipo, de igreja local. Às vezes tem a questão até apostólica que você estava falando, dos pastores. Às vezes tem líderes de louvor que talvez não estejam servindo em igrejas que a visão pastoral tem um teto que não deseja, não busca, não tem essa visão. Não cabe. Não cabe. Aí, eu sei porque até eu mesma, se eu vou para uma igreja mais tradicional, que não tem essa visão, em que as pessoas me chamaram ali sem necessariamente entender e honrar o mover profético na minha vida, lógico, eu tô ali para honrar o Senhor e vou liberar coisas que o Senhor colocar no meu coração, mas ao mesmo tempo, eu ainda estou à mercê da autoridade daquele lugar. No sentido de, tipo assim, eu não quero desonrar a visão, eu quero ser mais eficaz possível. A gente até falou sobre isso também já, em outra live, do tipo, é que nem quando você coloca remedinho na comida da criança. Você bota um negocinho que ela gosta, mas você bota um remedinho ali. Então, às vezes, você tipo, o ambiente pode não estar escancaradamente profético, mas você toma aqui um trenzinho aqui da parte de Deus para você. Então, você tem que ter sabedoria. Mas, se você é um ministro, que eu sinto isso, eu sinto que tem pessoas assistindo, e eu sinto que essa é a realidade muito forte do Brasil também. Às vezes as pessoas são proféticas, mas o ambiente, a cultura da igreja, a cultura de louvor onde elas estão, não é tão profética. E aí você precisa entender a visão dos seus pastores. Você tem que entender. E se você deseja, conversa com eles, desenvolve isso, sonha com eles. Conversa com honra, com clareza de comunicação. Talvez você consiga abrir caminho na sua igreja. Sim. E sabe, abrir caminhos, porque foi o que aconteceu aqui. Eu fui de back vocal para hoje poder estar nesse lugar de... Bom, é o Senhor também, né, quem abre o caminho. Promove. Mas assim, ainda quando eu não tinha o lugar, eu falava, eu influenciava, eu mostrava o meu desejo. Sim. Com respeito, né, Lau? Com respeito, com honra. E se é não? Pergunta pro Senhor se é para você ficar e perseverar ou se é para você sair. Sim. Porque se você tem algo para desenvolver profeticamente aí que
é um chamado que Deus quer desenvolver, talvez você tá num lugar que não crê, que não acredita, que não, talvez seja o caso de o Senhor te liderar, né, te guiar para um outro lugar. Com certeza, eu concordo com você, Lau. Eu acho que mesmo Marcelo e eu, a gente lidera um ministério Soundwave e a gente tem orado por algumas coisas, Deus tem nos dado direções novas e a gente estava com a nossa equipe segunda-feira à noite. E uma das coisas que Deus pôs no nosso coração, até para dizer para todo mundo que já está envolvido com a gente, olha, a gente não quer que vocês estejam aqui porque vocês gostam da gente, porque é gostoso estar na nossa casa, porque vocês têm uma certa carência, que é pai e mãe, amigos, sabe? A gente tem uma visão e a gente quer colocar aqui para vocês bem claramente, essa é a visão. Vai orar e ouvir se Deus está te dando essa mesma visão, se está no seu coração, servir essa visão. Muito bom. Entende? Porque eu acho que também existe uma certa... às vezes os líderes são meio possessivos e territoriais e não é para ser assim, gente. Então... Tem esses dois lados, né? Tem o lado do respeito à autoridade, que você descreveu, que eu acho que é a chave. Tem esse princípio de ser fiel no pouco, porque Deus aumenta. Isso é promessa do Senhor, né? Ele vê a gente, ele sabe que a gente carrega. Tem esse lado do que você disse, de conversar, de comunicar. Mas o rapaz que falou sobre essa pergunta, ele falou que ele tinha sido criticado, que ele é o pastor de louvor. Mas eu quero dizer uma outra coisa, que... Muitas vezes, os ministros de louvor e música e artes, a gente é mais sensível, né? Então, as coisas pegam no coração com uma certa intensidade. E, às vezes, você realmente precisa de um processo de cura, de liberar perdão para os seus líderes, de conversar com eles, de deixar eles saberem, olha, eu fui muito ferido, isso me machucou profundamente, isso gerou em mim uma insegurança... Só que eu tenho esse desejo de adorar, de louvar, de me expressar, entendeu? Eu acho que existem caminhos de restauração, né? Mas debaixo de oração, né? Debaixo de oração e da direção do Espírito Santo, né, Lau? Sim. Lau, uma outra pergunta interessante. O pessoal falou sobre... fala um pouquinho sobre pintura, dança, atos proféticos. Meio que as artes na adoração profética. Olha, eu tive um período que eu não fui muito fã de dança profética. Porque, na verdade, não é que eu não era fã da dança profética, é porque a dança não era profética, era só uma dança. E aí, entre uma dança e uma dança que é melhor... Se não está sendo profética... Eu não sei se ela está sendo mais uma distração. Só que aí eu comecei a ter novas interações com dança que era muito profética. E aí eu comecei a pirar na dança profética. Porque leva a adoração para um outro nível. Não, essa jornada aqui é uma jornada, tipo... É uma jornada muito interessante, porque eu tô... Isso é o que o Senhor começou a me mostrar, tá? Só para as pessoas entenderem, tipo assim... Porque, assim, no Brasil, eu não sei se eu vi muito, assim, de dança profética mesmo. Porque, por exemplo, se a dança ela é profética e ela se trata de dançar gestos que o Espírito Santo está te dando, ela não é baseada em corpo, ela não é baseada em gênero, ela não é baseada... Sabe, tipo, porque eu vi muito que muitas pessoas, assim, que faziam o ministério de dança eram muito, assim, menininhas, minhonzinho, sabe? Tipo assim, e aí fica aquela coisa assim, será que se trata de meio uma balé? Estética, meio balé, que pode ser também. Eu, assim, nossa... Não sei se você conhece a Paulinha. Você conhece a Paulinha? A Paulinha, que é doutora? Amiga da Ana. Sim. A Paulinha, ela é uma baita de uma dançarina profética. Na verdade, o DT teve muitos dançarinos proféticos, mesmo. Mas é que eu sinto que vários ministérios assistindo, porque não existe muito estudo sobre dança profética. Não existe muito, pelo menos eu não conheço. Lau, posso pôr um parêntese?
só um minutinho. É porque a gente está liderando uma moça maravilhosa que está no nosso ministério. E ela já escreveu um livro e está fazendo uma revisão do primeiro livro dela. E durante essa quarentena ela preparou, acho que são 8 sessões de aula sobre o profético e a dança. O nome do livro dela é Heaven Moves. Mas ela é muito ungida. Eu levei ela para o Brasil comigo para dançar quando eu ministrei na conferência do DT. Então, para quem não assistiu, volta lá para assistir. Vocês vão ver, ela parece uma mocinha, tipo, de 10 anos, mas ela tem 26 anos. Mas ela é colombiana, então ela é pequena. Ela que orou por mim no Descende de Orlando? Sim. Ela é cabulosa. A Steph, e ela tem essa unção, e a gente tem, assim, ela tá debaixo da nossa liderança, e a gente tem visto, assim, porque ela fala muito sobre essa questão de entrar numa igreja, num lugar onde tem, isso aqui é a nossa dança profética, mas espera aí, não é exatamente assim, não é por esse caminho, não é isso. Então, a gente está crendo, assim, que ela vai estar traduzindo o livro dela para espanhol e português, mas a gente está crendo por recursos melhores, né? Sim. Que Deus, assim, enriqueça, né? Porque eu acho que essa é uma área que tem uma certa confusão e, às vezes, uma boa parte também da igreja já, tipo, descartou. Então, isso que é uma pena, porque a gente acaba por não ter muito conhecimento, por não ter muito material, acaba descartando. Que por um tempo foi para mim, tipo, não entendo dança, não sou tão fã. Para mim, como líder de louvor, se a dança não tá bem alinhada com a música, ela acaba sendo mais uma distração do que um complemento. Então, para mim, acabava que eu via mais esses ministérios, que é mais dança coreografada mesmo. Que tem sua beleza, dança coreografada tá aí, né? Tipo assim, é uma forma de arte no setor. Não deixa de ser uma arte, exato. Mas assim, essa questão mesmo, o Senhor começou a falar comigo a importância do gestual. Nós adoramos o Senhor com todo o nosso corpo. Então, até eu que não sou uma dançarina, Deus começou a me mostrar que haviam gestos que eu fazia que rompia coisas no espírito. Então, às vezes, você não é nem um dançarino, mas existem coisas, gestos que você faz que são mímicas proféticas, coisas que você está rompendo no espírito. Agora, lógico, se você pega uma pessoa que tem a dança como algo que ela faz, que tem esse dom de movimento, desenvolve isso, essa pessoa consegue elevar para um outro nível, mas não é uma coisa assim separada, exclusiva para eles. Qualquer pessoa pode adorar o Senhor com seu corpo. Sim, é que às vezes a gente fica muito assim, canônico, tipo assim, cantando com a cara azeda, sendo que Deus, ele é bom. A alegria looks like something, né? A alegria, ela tem uma manifestação física. Olá, eu quero contar uma história pessoal, um testemunho, tá? Mas eu fui batizada com o Espírito Santo com 2 irmãs coreanas. Elas eram da igreja do Poyangsho, lá em Seul, na Coreia. E uma dançava, as 2 eram muito proféticas, mas uma dançava e a outra era mais intercessora, assim, na oração, na guerra e tal. Mas a que dançava, ela era super graciosa, porque já era coreana. Assim, delicada, era a coisa mais... Mas ela tinha uma autoridade que ela começava a dançar, a gente começava a chorar. Primeiro na escola, né, na Jocum, antes dela ministrar em outreach, antes de ministrar na rua e tal, nas ruas para fazer evangelismo, primeiro a gente usou muito os nossos dons dentro da escola mesmo. E uns nos outros, né? Um abençoava o outro. E eu recebi aquilo, eu olhava, eu assistia ela dançar e Deus me trazia tantas revelações. O profético rompia para mim de olhar ela dançar, porque normalmente eu adoro de olhos fechados. Eu prefiro, eu tenho uma... É quase automático, eu tenho que pensar, abre o olho, Raquel, porque eu fecho o olho e subo. Mas quando tem uma dança profética acontecendo, por ser um movimento, muitas vezes é importante você assistir aquele movimento, porque Deus vai liberar uma palavra, uma mensagem a partir dele. Mas olha que interessante. Quando elas oraram por mim, elas declararam todos os dons espirituais que elas tinham sobre a minha vida e fizeram impartation, né? Transferência e tal. Daí,
eu não sabia que um ano depois eu estaria na Flórida. Eu passei por um período muito difícil no ministério quando eu cheguei aqui na Flórida, depois da Jocum. E foi muito, assim, traumático para mim. Eu tinha 19 anos, eu era muito nova. E a partir de tudo que eu fui vivendo, eu fui perdendo a voz. Mas eu perdi a voz, assim, a ponto de perder a minha voz para falar, por 6 meses. Então, eu fui fazer um tratamento de fono, né? E a minha fonoaudióloga falou, você precisa ficar calada por alguns meses. Calada, assim, de falar. Eu tinha um caderno, não tinha nem iPhone, não tinha iPad, nada disso. Eu lembro de você contar dessa fase. Né? E eu me lembro de estar na igreja. Eu já tinha desenvolvido a dança na presença de Deus sozinha. Eu dançava com Deus all the time. Tipo assim, era natural para mim. Era sobrenatural, natural. Mas assim, na igreja eu não dançava. Eu dançava com Jesus, dançava na minha casa. Minha família às vezes até via e tudo, mas não assim, não era uma coisa pública. Mas daí eu me lembro um dia de estar num culto, chorando, sem poder cantar. E sentindo assim, Deus, você tá vendo que eu tô cantando? Meu espírito tá cantando, eu não posso cantar. Eu tava tão frustrada, eu tava tão chateada. E daí Deus falou assim, você pode dançar. E, eu fui lá pra trás na igreja, encontrei um canto que tinha um pouco de espaço. E eu comecei a dançar, e eu comecei a fluir. E eu comecei a sentir a mesma conexão, satisfação e alegria de adorar dançando que eu sinto normalmente cantando. Sim. E naquele dia tinha uma pessoa que veio profetizar sobre mim junto com meu pai na igreja. E o meu pai me deu uma palavra, ele não tinha me visto dançando lá atrás da igreja, mas ele me deu uma palavra que ficou comigo, assim, muito me marcou. Mas do Salmo 23, que ele põe a mesa, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos, né? You prepare a table for me. Na presença dos meus inimigos. E ele explicou que tinha a ver, como mestre, né? Ele estava explicando que os pastores, eles alimentavam as suas ovelhas enquanto eles prendiam os lobos, assim, do lado. Então, eles assistiam as ovelhas sendo alimentadas e cuidadas, assim. Mas eles estavam presos. Então, tipo assim, ele falou pra mim, ele falou, Kel, o inimigo pode estar tentando te tocar, mas ele tá preso e ele vai assistir o Senhor cuidar, nutrir e alimentar você. Então, assim, num tempo de muita provação, de muita perseguição ministerial, onde eu não tava nem preparada, não tinha maturidade nenhuma para ver aquilo, tava muito difícil. E perdi 100% a minha voz. Gente, eu entrei num patamar de dança. E hoje eu danço em qualquer situação, em qualquer lugar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei livremente. Sim, com certeza. Eu já vivi isso. Eu tenho vídeos, tenho provas aí, que no CFNA, o povo não vê, o povo no Brasil não sabe que eu tô ao vivo quase todo dia aqui ministrando pros gringos. E a gente já peguei bandeira do Brasil, já dancei, já... Porque existe algo que você libera com o corpo físico. Sim. Tudo reverbera no mundo espiritual. Tudo reverbera no mundo espiritual. Até o princípio de ato profético vem disso. Eu já vi coisas que, tipo assim, às vezes você tá quebrando algo na vida de alguém, está orando, a parte até de libertação e tal. Às vezes Deus fala para você fazer um movimento, para você fazer um som. Assim, lógico, é pelo Espírito de Deus, não é pelo gesto em si, mas o gesto manifesta, dá nome àquilo que tem a substância no reino espiritual. E, tipo, eu lembro o Senhor começou a me mostrar isso, eu me liberar. O Senhor me mostrando, eu fui me liberando para gestual. Às vezes, na voz não estava rompendo. E às vezes é um gesto físico, às vezes é algo que, tipo assim, alguém me falou isso, eu nunca mais esqueci. Que é, por que os judeus ficam assim no muro das lamentações, né? Tem muitos intercessores que também têm esse mesmo movimento. O Lou Engle faz muito esse movimento. E, de novo, gente, a gente não pode criar uma fórmula, uma religião de tipo, tem que fazer assim mas eu percebo quando eu tô orando, às vezes o meu gestual
contribui para um acesso espiritual para mim. Então, assim, eu sinto que é um mistério. Eu acho que a gente ainda não tem muito aprofundamento do que são essas coisas, mas eu acho que uma coisa a gente pode já concluir, que os movimentos têm, sim, um efeito no mundo espiritual. Aí, eu comecei a ver aqui na minha igreja, aqui nos Estados Unidos, que é o Upper Room, eles têm Eles começaram aos pouquinhos. Começou um cara que subia e dançava, um cara de uns 2 metros e pouco de altura. Cara, que lindo! African American, grande, tall, big. E, tipo, com uns movimentos absurdos, uns movimentos. E aí, tem uma moça também que vem, eles começaram a formar um pequeno time. Gente, tinha hora que o louvor não estava indo, mas eles chegavam e a atmosfera mudava. Eu lembro de ir em turnos, que eles também fazem turno de oração e os dançarinos participam. Eles ficam embaixo, mas assim, dá para você assistir, participar. Às vezes o pessoal vai para frente com eles e faz os movimentos. E eu lembro, até quando eles colam numa coreografia, eu lembro que o pessoal começou a cantar um coro no turno de oração. Eles começaram a cantar um coro que é um coro do hip-hop, na verdade, mas que diz: eu me lembro da tua fidelidade a Moisés, eu me lembro da tua fidelidade a Davi, eu me lembro da tua fidelidade a Noé, eu me lembro da tua fidelidade para mim. Né? I remember your faithfulness to Noah, I remember your faithfulness to David. Aí eles fizeram uma coreografia que, quando eu vi, eu me acabei. Dá vontade de chorar só de lembrar. Porque eles faziam alguma coisa tipo... Gente, não tem explicação. Era um gesto, era tipo... I remember your faithfulness, alguma coisa. Aí, para Noah, acho que eles faziam a arca, né? Para Noé, faziam a arca. Para Moisés, faziam o mar se abrindo. Os gestos deles contavam história. Aí, na minha mente, dava aquele gatilho do tipo: uau, Deus, a tua fidelidade a Noé. Ele construiu uma arca quando ninguém sabia nem o que chuva, o que é água cai do céu, nunca tinha chovido na terra. Sua fidelidade. Aí eu me lembro, sua fidelidade a Moisés. Deus, o Senhor abriu um mar para o seu povo ser liberto. Aí tinha I remember your faithfulness to David. Eu me lembro da tua fidelidade a Davi. E eles faziam o movimento da pedra. Do eu estava toda arrepiada. E eu chorei igual uma criança. E toda vez que eles repetiam, o gestual era tão ungido, era tão de Deus. Era em parceria com o louvor. Estava liberando um espírito de confiança e celebração da fidelidade de Deus. Relembrar dos feitos do Senhor. Tipo, tremendo, tremendo. Sim. Então, assim, eu agora sou uma grande... mover na dança profética, mas aqui tem que ser profético, né? A gente tem que vamos desenvolver isso para ativar dançarinos proféticos, para a gente ir mais fundo. Amém. Mas eu creio. Amém. Lá, eu tô me lembrando, só vou terminar com essa, mas tô me lembrando também que no Havaí a gente recebia os Samoan. Sabe? Você sabe quem são os Samoans? Não. Que nem esse filme... Como é que é o nome do filme, amor? Não, esse desenho... A Moana? Moana. Sim. They're Samoans, né? Eles são aquelas ilhas Samoas, sei lá como é que fala em português, mas... Eu até sei a aparência física deles, é uma aparência havaiana versus... Havaiana parece meio índio, meio havaiana, assim, né? Eles são enormes. Os homens são enormes, as mulheres são enormes, né? Eles são muito grandes. E eles vinham em alguns cultos que a gente tinha de sexta-feira, que era da base inteira, tinha mais de 1000 pessoas, muitas e muitas nações. E eles dançavam em muitos cultos. E eles faziam as danças que uma vez eram entregues como adoração em ritos, né? Em ritos malignos. E a gente estava declarando a redenção de todo o ritmo. A gente estava declarando a redenção da dança, do movimento. Porque é de Jesus, né, gente? É o que o diabo tá roubando e parece que a gente quase entrega. Lau, tem 1 minuto aqui, tá acabando. Eu queria honrar o seu tempo. Amo você, amo essas lives. Obrigada a vocês que participaram.
E eu vou salvar aqui no IGTV, porque não dá mais para salvar de nenhuma outra maneira. Mas logo vai estar disponível também no YouTube, tá bom? Isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Vai estar lá no YouTube logo mais. Um beijo!